Beleza, então pessoal, bom, a gente criou aqui, né, os to-dos, etc, mas não progrediu muito aqui, né, só tá exibindo esses to-dos na tela aqui, ó, lista de tarefas, né, passear com o cachorro, etc e tal, tá bom? Vamos agora modificar algumas coisas desse cara aqui para tornar ele um pouco mais dinâmico, né. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar um método aqui chamado de add to do, tá bom? Beleza? Onde a gente vai adicionar um to do, remove to do, onde a gente vai remover um to do, tá? Então esses são os dois métodos principais que a gente vai ter aqui. Então para criar um método aqui no TypeScript com Angular, é só a gente escrever, né, o nome que a gente quer do método, abrir e fechar o parênteses aqui, tá? Então aqui no this.todos a gente está acessando, né, esse todos aqui de cima. A gente está executando um push, que a gente viu nas aulas anteriores, para inserir um item no array, tá? Para remover um item do array, a gente vai precisar usar um método chamado splice. Então, ó, this.todos.splice, tá? E aí ele vai pedir duas informações para mim, o start e o delete count, tá? O start é um índice do item, né? Então a gente vai ter que primeiro pegar esse índice, e o count é quantos itens a gente quer deletar. Então eu vou falar para ele que eu vou deletar o item que está na posição 5 do array e um item só, né? Então como que a gente obtém o índice aqui, né? Uma coisa que eu vou fazer para facilitar aqui é receber o meu to-do, tá? Então já vou receber um to-do aqui, tá? E aí a gente começa com algumas brincadeiras interessantes do TypeScript. E a primeira delas é a possibilidade de a gente tipar, né? Eu tinha comentado que o TypeScript, quanto mais você tipa, mais ele te ajuda, né? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, né? O que é um to-do, né? O que está definido como um to-do aqui? Então, a gente não tem nada. O to-do, por hora, ele é do tipo N, né? Ele é do tipo qualquer coisa, tá? Então, a gente vai começar tipando ele aqui para facilitar nos nossos métodos aqui também. Então, dentro da pastinha source aqui, eu vou criar uma nova pasta chamada de models. E dentro da pasta models, eu vou criar um novo arquivo chamado de todo.ts, tá? Ou todo, melhor ainda, né? Eu vou dar um rename aqui, ó, todo.model.ts. E eu vou começar aqui exportando uma classe, tá? Export class todo, beleza? Ou seja, estou tornando essa classe pública, né? Estou criando uma classe, tornando ela pública. CTOR para eu criar o construtor, aqui. E no método construtor dessa classe, né, eu vou colocar as minhas propriedades. Então eu vou ter duas propriedades aqui. Eu vou ter um public title do tipo string e um public done do tipo boolean, tá? Vou ter duas propriedades aqui. O que acontece? Esse método construtor, né, todo método construtor na orientação a objeto, ele é um método que é chamado assim que a classe é instanciada, tá? Então, a hora que instanciou essa classe, ele vai chamar esse método construtor aqui. Então, injeção de dependência e até algumas coisas mais avançadas, a gente faz sempre no construtor do método. Eu, particularmente, gosto de definir as variáveis aqui no TypeScript dentro do construtor do método por dois motivos, tá? A gente pode muito bem vir aqui, ó, e criar public batata do tipo string, tá bom? Só que o que acontece? Toda vez que eu instanciar minha classe, né, minha classe todo, ele não vai obrigar eu a informar essa variável aqui, tá? Por quê? Porque ela não está no método construtor. Então, toda vez que você instancia a classe, ele passa pelo método construtor, né? Então, as propriedades que elas não estão dentro do construtor, elas não são obrigatórias a fazer a passagem aqui, tá? O que isso tem de ruim? Tá? Se eu deixar essa variável aqui, né, e comentar essas duas aqui, tá? Toda vez que eu der um new to do aqui, tá? Vou dar um Ctrl ponto aqui. Opa! Let to do igual a new to do, tá? Ó, ele aparece o construtor para mim vazio, né? Ó, tá vazio o meu construtor aqui. Ou seja, eu não tenho informação nenhuma. O que eu preciso para criar um to-do? Não faço a mínima ideia, entendeu? Enquanto se eu trabalhar com as variáveis no construtor, né, do meu cara aqui, ele já traz um código para mim aqui que é o seguinte, ó, para criar um to-do eu preciso de um title e de um boolean, né? Então se você assistiu o curso lá de modelando domínios ricos, né, você sabe que eu sou bem chato para questão de código assim, né?
Porque, como eu comentei várias vezes já, para mim, eu não escrevo documentação, não documento o código. Para mim, um código bem escrito, ele já é a própria documentação, né? Então, assim, o que eu preciso para ter um to-do? Cara, instanciou um to-do aqui, ó. Eu preciso de um title e de um booleano dizendo se ele tá feito ou não, tá? Então é só isso, o nosso código já tá autoexplicativo, né? Se você quiser mais dicas dessa, depois tem bastante coisa de orientação a objetos, Solid, Clean Code, Clean Functions. Dá uma olhada no curso 1975, tá? Que é o Modelando Domínios Ricos, que daí lá eu explico com C#, mas são dicas que você pode levar para qualquer linguagem. Beleza? Então, no nosso to-do aqui, então, só vai ter essas duas propriedades mesmo, não vou criar um ID nem nada aqui, não acho que tenha necessidade para essa demo aqui, beleza? E agora a gente pode começar a tipar a nossa aplicação aqui. Então aqui nos nossos componentes, tem um public to-dos do tipo N, né? Eu vou colocar ele agora do tipo to-do, tá? Se ele não importar automaticamente aqui quando você digitar, ó, tem um import aqui em cima. Se ele não importar, você vem aqui nele e dá um Ctrl ponto, tá? Ele vai aparecer a opção para importar. Então o to-do agora ele é um tipo to-do, tá? E aqui ele está funcionando no push porque eu estou passando justamente as informações que ele precisa, tá? Então eu podia passar isso aqui ou podia passar um new to-do aqui, tá? Completando as informações title e done, tá? Tanto faz passar dessa forma ou de outra para ele aqui. Por hora, isso aqui não importa pra gente, tá? O que vai acontecer aqui, então? No remove to do, eu vou receber um to do do tipo to do, tá? Então, assim que a gente tipa aqui nos métodos, tá? E, igual nas variáveis, né? O nome da variável, 2 pontos, o tipo dela, né? Então, tipei a entrada aqui, ó. Então, eu estou exigindo que a entrada desse método seja um to-do. E eu posso exigir também que a saída desse método seja um to-do, tá? Posso exigir que a saída seja uma string, um booleano, né? Então, quando você dá 2 pontos na frente do método aqui, você está tipando o retorno dele, tá? A gente não vai ver isso por hora. Beleza? Como que eu pego o índice, então, do meu item, né, no array? Então, eu vou criar uma constante aqui, né? Um const, porque esse cara não vai variar, né? Index igual this.todos.indexOf meu to-do, tá? Então, o método indexOf, ele traz justamente o índice, né, desse to-do que eu estou recebendo aqui. Então, ó, vou precisar receber um to-do aqui. Eu vou mostrar para vocês a mágica já, tá? E aí, para eu executar o splice ficou fácil, ó, é o index, vírgula, tá? 1. Tá? Então eu quero remover um item a partir do índice que eu achei ali em cima, tá bom? Beleza? No add to do, né, eu não vou montar ele já, as coisas vão ficar um pouco diferentes porque a gente vai utilizar o form aqui, né, para passar para vocês. Então já vou passar da forma correta, não vou fazer errado e depois corrigir, porque a gente está com um tempo um pouco curto aqui, né? Então o que acontece aqui? Nesse add to do, eu vou primeiro precisar trabalhar com formulários aqui no Angular e eu vou dar uma pincelada para vocês de como faz isso, tá? Então no curso de Angular Professional eu estou mostrando muito mais a fundo, mas porque tem muito mais tempo, tá? Aqui a gente está com o tempo meio corrido. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, para trabalhar com formulários, você deve estar se perguntando, eu podia vir aqui, ó, e colocar um public to-do ou public title aqui, né? Já que eu preciso sempre do título, né? Do tipo string aqui, ó. Igual a vazio, né? Fazer uma simples validação por aqui, tá? Mas o uso de formulários, né? E depois compor, né? Esse title aqui dentro para new to-do. Passando this.title, né? False. Ó, daria certo isso aqui também, tá? Criar um novo to-do a partir do título que tem ali. E aí a gente utilizaria um two-way binding, né, qualquer coisa do tipo. Mas não é o correto a se fazer no Angular, tá? Da versão 4 para cima, a gente já tem um cara que é chamado de Reactive Forms, tá? Os formulários reativos aqui no Angular. Então eu vou pegar aqui o meu app.module, tá? Então tá aqui, ó. No browser módulo aqui eu vou colocar o Reactive Forms module. Ele não importou automático aqui. Vou importar ele aqui em cima, ó. Reactive Forms Module from Angular Forms, tá? Então, sem esse import aqui, a gente não consegue trabalhar com os formulários aqui no Angular, tá?
E para trabalhar com eles aqui não é tão difícil, tá? É mais trabalhoso do que difícil. A gente precisa primeiro de um form group e um form builder, né? Então precisa de um formulário. Todo formulário tem um ou mais grupos de formulário. E o formulário ele é composto por um form builder, né? Build, de construir, né? Um construtor de formulários. A gente vai criar o nosso formulário a partir disso. Então o que eu vou fazer aqui, ó, criar uma instância do form group, tá? Beleza? Depois a gente tem que ligar esses caras na tela. Então eu criei o meu form aqui, ó, do tipo form group, tá? Eu vou aproveitar aqui, ó, esses this.todos aqui, tá? Vou remover ele daqui, tá? Vou criar um outro método aqui, chamado de load, para carregar meus to-dos, tá bom? E vou chamar ele aqui, ó, this.load, para deixar meu construtor limpinho, porque a gente vai utilizar a criação do forms aqui dentro do construtor agora. Então aqui, ó, eu vou criar um private, tá? Não precisa ser público nem nada, pode ser até read-only. FB do tipo form builder, tá? Beleza? Ele vai importar aqui também, ó, form group, form builder. Aqui em cima, se não importou, Ctrl ponto em cima dele, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou compor o meu formulário, tá? Então, eu tenho o form aqui, né? Que o form group, a gente precisa ter pelo menos um desse cara aqui, tá? E agora, eu vou compor esse formulário da seguinte forma. This.form é igual a this.fb, que é o nosso form builder, tá? .group. Então, estou criando um novo grupo ali de itens dentro do meu formulário, né? E aí eu tenho meus itens aqui, né? Então posso ter title, posso ter outro campo aqui como username, posso ter outro cara aqui separado por vírgula como password, tá? E por aí vai, tá? A gente vai compondo o nosso formulário aqui, tá? Dentro da composição de cada item, né? Então quando você define um item aqui, né? Na verdade você só precisa do seguinte, ó, você não precisa de nada disso daqui, ó. Tá? Você pode colocar aqui como title, 2 pontos, tá? Uma string simples, só dizendo que ele é do tipo string, ou 1, 2, 3, dizendo que ele é do tipo numérico, booleano, qualquer coisa, né? E quando você faz 2 pontos, alguma coisa, você já atribui o value, né? Então, se a gente der uma olhada no HTML, né? A gente não tem isso aqui, né? Mas se eu tivesse um input aqui, do tipo text, tá? E qualquer valor que eu setasse aqui, né? Se eu viesse aqui no title e colocasse aqui test, tá? O atributo value do meu form ia ser teste aqui, tá? Então ele fica estritamente ligado. Depois que a gente ligar o formulário com o nosso campo aqui, tá? Beleza. Mas o que é esse monte de coisa que eu coloquei aqui então, tá? Esses caras aqui são os validators, tá bom? Então, esse validators aqui, Ctrl ponto em cima dele, ele vai adicionar aqui também, tá? Ele tá no Angular Forms também, tá na mesma, no mesmo cara do Form Group, do Form Builder, tá? E o que acontece aqui, tá? O que são esses validators, né? Então você vê que aqui, quando eu tenho um item só, né? Eu não preciso colocar colchete, tá? Mas a partir do momento que eu tenho mais de um item, né? Eu preciso colocar aqui o colchete porque é um array, tá? Então esse array é composto do valor, vírgula, tá? Os validadores que a gente tem. Então, se eu quiser somente que esse campo fosse required, eu poderia colocar validators.required, tá? Então pronto, tá? Então aqui teste, ó. Então dessa forma eu ia ter esse resultado aqui, ó, value igual a test, tá? E required aqui, tá bom? É isso que ele renderizaria na tela do meu componente na hora que a gente ligasse o formulário, tá? Só que a gente quer ir além aqui, tá? Então o que eu quero colocar aqui? Eu quero colocar mais validações. Eu quero colocar que ele tenha validators.minlen, o mínimo de 3 caracteres, o máximo de 60 caracteres, tá? E que, além de tudo, ele seja requerido, né? Que é até besta se eu ter o required aqui, porque se não tiver menos que 3 caracteres, ele não vai ser válido, né? Então, para isso, para ter mais de um validador, tá? Para ter mais de um validador, eu preciso usar o cara chamado de validators.compose. Por isso que ele fica várias linhas aqui, tá? Então, validators.compose abre parênteses, né? E aí vem o array que compõe essa validação, tá? Então, esses caras aqui vão ser transformados em uma validação só, mas ele tem o minlen, maxlen e o required para esse cara aqui, tá? Então, dessa forma aqui, né? A gente criou
o nosso formulário aqui. Então esses são os Reactive Forms, esses são, né, até parece que é fácil assim, não é, tem muito mais coisas, a gente tem como criar validadores customizados, a gente tem como criar campos de diferentes formas, assim, tem uma gama de coisas aqui no Reactive Forms, se não me engano no curso lá tem umas 4, 5 aulas dele, exclusiva para ele, de tanta coisa que tem, tá? Mas assim, de início, princípio aqui para sua primeira app com Angular, isso aqui tá ótimo, tá? Então a gente criou um formulário aqui. Qual que é a vantagem de ter um formulário no TypeScript, tá? Então, quando a gente quiser, né? Por exemplo, aqui eu tô dando this.load, então como que a gente adiciona esse to-do agora, tá? Toda vez que a gente colocar o this.form.value, tá? O resultado dele já vai ser o nosso JSON. Então ele vai trazer title, 2 pontos, o título, tá? E o required daí não vai trazer nada porque a gente não tem o required não, né? O to-do, o done, ele não vai trazer nada, tá? Mas ele já vai trazer um JSON aqui. Então você não precisa ficar recuperando itens da tela, tá? Então, se você usa NG Model, depois você fica caçando os itens com NG Model, né? Fica horrível, fica bem difícil de lidar, né? Fora as validações e outras coisas que o Reactive Forms tem. Então, essa forma de criar formulários aqui no Angular, ela é muito bacana. Então, this.form.value, ele traz o valor todo do formulário, tá? E se eu executar aqui embaixo, this.form.controls, tá? E o nome do controle aqui, ó, title.value, ele vai trazer só o valor do meu título, tá bom? Então essas são as duas formas que a gente tem aqui. Então, agora ficou fácil, né? Vou colocar aqui, ó, const title igual this.title.value, tá? Se você quiser fazer uma linha só, pode fazer. Tô colocando em 2 linhas aqui para ficar mais fácil, mais legível o código, tá? E aí eu vou usar o que a gente tinha ali em cima, ó, this.todos.push, tá? E aí o title, 2 pontos, title, tá? E o done, 2 pontos, false, tá? Ou, se você quiser melhorar isso aqui ainda, ó, colocar um new to do, tá? Passando aqui o title, vírgula, false, tá? Então aí fica muito mais bonitinho o nosso código, ó, né? Já tipado, tudo certinho. Então assim que a gente adiciona um to-do aqui, utilizando o nosso form, tá? Só que agora, se a gente notar, né, a gente não tem nenhum formulário na tela, nada. A gente tem que ligar agora, né, criar um formulário no HTML e ligar ele com o nosso formulário lá do TypeScript. Vou começar aqui, vou deixar esse input aqui, ó, e vou criar um cara aqui chamado form, tá? Beleza? Então a tag form do HTML, a única coisa que eu coloco aqui de diferente é esse form group, né, apontando para o meu form, tá? Então lembra que a gente tem alguns tipos de binding, né, que são as ligações do TypeScript com o HTML, do HTML com o TypeScript, tá? Então sempre que a gente quer chamar alguma coisa do HTML para o TypeScript, a gente usa o parênteses. Sempre que a gente quer chamar algo do TypeScript pro HTML, a gente usa as chaves, né? E quando a gente quiser fazer os dois, a gente pode usar os dois caras, né? Então, ó, um evento click, por exemplo, tá? Do HTML pro TS, a gente usa isso daqui, né? Então, ó, os eventos cliques, eles ficam aqui, assim, por exemplo, tá? Quando a gente quer chamar uma variável, né, algo do TS pro HTML, tá? Quero dar um bind de um form que eu tenho aqui. Ó, então tem esse formulário aqui, quero dar o bind dele pro HTML, né? A gente usa, né, sempre o colchete, beleza? E quando a gente quiser fazer os dois, a gente pode utilizar, né, esse aqui que é chamado de two-way, né? Então é TS HTML, tá? Então tanto faz de um pro outro, de outro para um, ele vai fazer tudo certo pra gente, beleza? Então como a gente tá ligando lá do form para cá, então a gente vai fazer essa ligação aqui utilizando o form. Eu vou ter um input aqui name, tá? E vou ter aqui embaixo um button, beleza? Adicionar. E nesse button aqui, eu vou ter o evento click. E daí eu quero mandar uma informação, né, do HTML pro TypeScript. E eu vou chamar o add to do lá, que é o método, chamei de add to do. Add to do,
tá? Que vai fazer a inclusão desse cara aqui, tá? Então, vou mandar o add to do lá para adicionar esse cara aqui. Como que eu faço agora para ligar esse campo aqui, né? Com o meu campo que eu criei aqui, ó. Então, criei um title aqui, preciso ligar esses dois, né? Então, eu vou usar um cara aqui chamado de form control name title, tá? Então, a partir disso daqui, né? A partir desse form control name aqui, esse formulário está inteiramente ligado com esse formulário que a gente criou aqui, tá? Então, a gente tem um form definido aqui, onde a gente passou ele aqui, ó, no form group, e a gente tem o form control name aqui, title, ligando com o nosso title aqui, tá? Se tiver diferente, a gente vai dar erro, não vai funcionar. Vamos ver na tela como que isso fica, né? Tem o campo aqui, colocar uma nova tarefa, tá? Vou clicar em adicionar, ó, e ele adicionou a nova tarefa aqui, tá? Testando, vou adicionar. E ele colocou aqui, né? Então, quando ele adiciona a tarefa, ele não está limpando aqui. Então, para a gente limpar isso aqui, né? Quando eu adicionei a tarefa aqui, ó, eu vou em this.form.reset, tá? Vou chamar o método reset aqui do form, para ele resetar meu formulário, né? Então, ó, coloquei qualquer coisa aqui, adicionei, ó, ele limpou meu form automaticamente, tá? Então, ó, beleza? Limpou meu form automaticamente. Tá tudo certo já, tá? Então, aqui tá feito. Vamos fazer o botão agora para remover, né, a tarefa, tá? Então, aqui na frente, deixa eu quebrar umas linhas aqui, ó, no to do, tá? Eu vou criar um botão aqui também, remover, tá? E no clique desse botão, eu vou chamar aquele método, né, que a gente tinha criado aqui, que é o remove to do, tá? Só que esse remove to do, ele espera um to do aqui dentro, tá? Então, é plenamente possível a gente fazer isso aqui, ó, remove to do, passando aqui, ó, o to do que a gente tem. Então, a gente declarou um to do aqui, estamos usando o ponto title aqui, tá? E estamos passando o to do aqui dentro, ó. Então, eu consigo fazer essa manobra aqui, ó. Consigo mandar ele para lá, ó. Então, ó, se eu clicar aqui em remover, tá? Eu consigo remover os itens aqui, ó. Então, de uma forma simples e direta. Não preciso fazer muita gambiarra, tá? Então, assim que a gente remove. Passei o to do, peguei o índice dele, dei um splice aqui no meu método. E pronto, tá tudo ok. Tudo funcionando, tá? O que falta nessa lista de to-dos aqui, tá? O item aparecer como concluído ou não, tá? Então, como a gente não está trabalhando com fontes, com ícones, nada ainda aqui, tá? Eu vou colocar aqui na frente só um span, tá? E um v, tá? Um ok aqui, só pra gente ver como que, deixa eu ver como que isso vai ficar, ó. Ok, tá? Beleza? E eu vou ter um outro botão aqui, que é mark as done, tá bom? Concluir. Beleza? Deixar um botão aqui, concluir. Então, como que a gente conclui um item, né? Então, ó, vou colocar aqui, criar um método chamado mark as done, marcar como concluído, tá? Onde eu vou receber um to do do tipo to do, tá? Então, tudo que eu vou fazer nesse método aqui, ó, é usar o to do, tá? Agora não tenho this, porque eu estou me referindo a esse to do, tá? E não ao escopo da minha classe. Ponto .done igual a true. Simples assim, tá? Então, a hora que eu concluir esse item, tá? E aí tem uma coisa legal aqui do Angular /TypeScript. Sempre que eu passo um item, tá? Do HTML para lá, então, ó, no remove to do passei o to do, no mark as done passei o to do. Ele não cria um item novo, ele passa como referência, tá? Então ele passou a referência daquele item. Então tudo que a gente fizer aqui nesse item vai refletir automaticamente na tela, tá? Então se eu pegar aqui, ó, e falar assim, ó, todo.title igual a batatinha, tá? Se eu alterar isso aqui né? Essas informações aqui dele, ó, ele trocou o nome aqui para mim, ó, tá? Então o que eu fizer lá, o que eu fizer no TypeScript, ele atualiza no HTML
pra gente, beleza? Por hora eu vou deixar só o Done aqui. Feito, então concluído aqui. Agora eu vou usar um outro cara aqui dentro, tá? Que é o asterisco ngIf, tá? Toda vez que a gente usa asterisco, ele é um syntax sugar, tá? Ou seja, ele não faz nada de mirabolante no código, só facilita pro template do Angular encontrar isso em tempo de compilação depois, tá? Em tempo de execução. Então eu tô fazendo um if aqui, ó, uma condicional. Então a gente tem isso dentro do Angular também. Se todo.done, tá? Se meu item tiver concluído, ele vai exibir ok. Se não, não vai exibir nada, tá? Então, ó, concluir, tá? Adicionei um novo item, concluir, adicionei mais itens, concluir, removi, tá? Removi tudo, beleza? E assim a gente finaliza, né, essa primeira parte de listas aqui, né? E como trabalhar com itens aqui dentro do Angular, tá? Junto com formulários reativos, ngIf e mais uma porrada de coisa.